Alô galera, bem-vindos aí a mais uma aula do professor James Sampaio. Inscrevam-se no canal, né? E vamos ao assunto de hoje, que é variáveis aleatórias independentes. É um assunto muito importante. Nós já definimos independência entre eventos. Entre variáveis não vai ser muito diferente. A gente sabe que dois eventos são independentes se somente se a probabilidade da interseção é igual ao produto das probabilidades. Então isso é uma coisa que vai facilitar a nossa vida, como vocês irão ver. Como a gente está com uma notação diferente agora, a gente simboliza a interseção por meio de uma vírgula, nós vamos dizer que duas variáveis então são independentes se a probabilidade conjunta for igual ao produto das probabilidades marginais. Basicamente é isso, tá certo? Isso vale, então, para duas variáveis aleatórias, isso vale também para n variáveis aleatórias, tá? No caso de variáveis contínuas, a gente usa menor ou igual, porque, como a gente sabe, a probabilidade de ser igual a um valor é zero, né? Então é como se fosse o seguinte, né? As distribuições acumuladas são iguais aos produtos das distribuições marginais, ok? Muito bem, vamos pensar num exemplo aí. Lançam-se simultaneamente uma moeda e um dado. X representa o número de caras no lançamento da moeda e Y representa o número da face do dado. A pergunta é, X e Y são variáveis aleatórias independentes? Depois, calcule a esperança de x, esperança de y e esperança de x vezes y. É importante também que a gente utilize a nossa intuição, né? Quando você joga uma moeda e um dado ao mesmo tempo, eu acho que intuitivamente vocês vão imaginar assim, olha, o que tem a ver o resultado que vai aparecer na moeda com o resultado que vai aparecer no dado, né? De fato, esse raciocínio ele vai se comprovar, né? Que é a independência entre os dois resultados. Mas vamos fazer as contas, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é descrever o espaço amostral. Então o que a gente pode ter? A gente pode ter a coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6, e a mesma coisa para cara. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, né? Esse é o nosso espaço amostral. Agora, eu preciso associar esses resultados a variáveis aleatórias. Então, como x representa o número de caras, né? Se eu vou jogar uma moeda uma vez, eu só posso ter ou zero caras ou uma cara, né? Não tem outra situação. 0 vai ser o correspondente à coroa, 1 vai ser o correspondente à cara. E os dados, eles podem ocorrer de que maneira? Né? As suas faces podem ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Agora vejam só, esse é um problema em que faz sentido supor equiprobabilidade. Então, cada elemento desse espaço amostral vai ter probabilidade 1 dividido por 12. Né? Então, bom, qual é a probabilidade de coroa 1? É a probabilidade de você ter 0,1 em termos de variável aleatória, ou seja, eu estou associando um elemento do espaço amostral, ou um evento, né, que também com um resultado, né, que é x igual a 0, y igual a 1. Como o espaço é equiprovável, basicamente nós vamos ter todas essas relações, né, com probabilidade 1 sobre 12, tá ok? Ok, pessoal, então se eu somar a linha, né, do x igual a 0, vou ter probabilidade de meio. Se eu somar a linha do x igual a 1, vou ter probabilidade de meio, que é aquilo que a gente espera ao lançar uma moeda. Né? Metade da probabilidade é cara, metade da probabilidade para coroa. Da mesma forma, se eu somar as colunas, eu vou ter as probabilidades, né, correspondentes às faces do dado, né, os possíveis resultados para a face do dado. Todas elas vão dar 1/6. Se eu somar também os elementos das probabilidades marginais, então a soma total vai dar 1. Agora vejam o seguinte, a probabilidade do x ser igual a i e do y ser igual a j vai ser sempre 1 sobre 12. Né?
E a probabilidade de x ser igual a i vezes a probabilidade do y ser igual a j vai ser sempre o quê? Meio vezes 1/6, que também dá 1 sobre 12. Então vejam que a probabilidade conjunta é igual ao produto das probabilidades. Então nesse caso a gente pode afirmar que x e y são variáveis aleatórias independentes, ok? Bom, para o item D, nós queremos a esperança de x, a esperança de y e a esperança do produto. Muito bem. Retomando aqui a nossa tabela de distribuição conjunta, nós temos então que a esperança de x, vai ser a esperança 0 vezes meio mais 1 vezes meio, os valores vezes suas probabilidades, dá meio. A esperança de y é 1 vezes 1/6 mais 2 vezes 1/6 e assim por diante, até 6 vezes 1/6, que dá 21 sobre 6. Se eu calcular o produto dessas duas esperanças, eu vou ter 21 sobre 12. Ok? Agora, vamos calcular a esperança do produto. Quais são os produtos possíveis? 0 vezes qualquer coisa é 0. E 1 vezes qualquer coisa é a qualquer coisa. Então, os resultados que a gente pode ter é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vejam que a probabilidade do produto ser 0 são todos os casos em que o produto dá 0, você pega as probabilidades e soma. Então, é 1 sobre 12 mais 1 sobre 12, 6 vezes que dá meio. Então, a probabilidade do produto ser 0 é meio. A probabilidade dos demais elementos vai ser 1 sobre 12. Por quê? Porque você só vai ter 1 se for 1 vezes 1, você só vai ter 2 se for 1 vezes 2, e assim por diante. Você só vai ter 6 se for 1 vezes 6. Beleza? E aí a gente pode calcular, então, a esperança do produto. Vou abrir um espaço aqui para a gente fazer essa conta. Então, os valores vezes suas probabilidades, ou seja, 0 vezes meio, 1 vezes 1 sobre 12, 2 vezes 1 sobre 12, até 6 vezes 1 sobre 12, soma tudo e vocês vão encontrar 21 sobre 12. Esperanças iguais. Então, olha só, isso levanta para a gente uma questão. Eu tinha adiantado para vocês que se variáveis aleatórias são independentes, então a esperança do produto é igual ao produto das esperanças. Tá? De fato, isso é um resultado teórico que eu vou enunciar da seguinte maneira. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes, então a esperança do produto é igual ao produto das esperanças. Primeiro que eu quero que vocês lembrem é de uma fórmula, tá? Que foi falado anteriormente, que é o seguinte: quando a gente aplica uma função em uma variável aleatória, os resultados mudam, as probabilidades não. Então, aquela nossa coisa de que é a função aplicada nos valores vezes as suas probabilidades, ela se estende para a distribuição conjunta. Então permanece a mesma ideia, são os valores aplicados pela função, só que agora em 2 dimensões, vezes as probabilidades, que agora também em 2 dimensões é a probabilidade conjunta. Agora veja só, eu estou considerando que R e S são conjuntos de índices porque, enfim, você pode ter uma variável que tem só 2 valores possíveis, como é o caso quando você joga a moeda, e outra que tem mais, quando você joga um dado são 6. Então, esse conjunto de índices pode ser diferente entre o x e o y. Agora, escrevendo explicitamente a esperança do produto, no nosso caso a função g vai ser a função produto. Então, eu vou ter xi vezes yi. Essa é a relação, eu vou pegar elementos e multiplicar. Agora, se a gente tem variáveis aleatórias independentes, percebam que eu posso escrever a probabilidade conjunta como o produto das probabilidades. Isso aqui, a gente está usando a independência. Que, no nosso caso também, tudo aquilo que for relativo ao índice i, por exemplo, o xi e a probabilidade do x ser igual a xi, não importa nesse somatório do j, eu posso tirar eles para fora.
E aí nós ficamos com esse somatório vezes esse somatório. Mas esse somatório é justamente o quê? A esperança de x. E esse somatório é justamente o quê? A esperança de y. Então, esperança de x e y é igual a esperança de x vezes a esperança de y. Só pelo fato de a probabilidade conjunta ser o produto das probabilidades, né? Esse é um resultado muito importante porque ele vai nortear, né, uma versão, vamos dizer assim, do que seria uma correlação zero ou indicativos de independência entre variáveis, quando calcular a probabilidade conjunta é muito difícil, né? Agora, tem uma coisa que é interessante, esse resultado ele só está em um sentido, tá? A esperança de xy igual à esperança de x vezes a esperança de y não implica que x e y são independentes. Tá? Isso só vale num sentido. Se x e y são independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças. O contrário não vale. Se a esperança do produto é igual ao produto das esperanças, isso não quer dizer que x e y sejam independentes. Ok? Vamos pensar num outro exemplo. Então, sejam x e y variáveis aleatórias com distribuição conjunta dada na tabela abaixo. X e y são variáveis aleatórias independentes? Calcule esperança de x, esperança de y e esperança de x vezes y. É a mesma pergunta que a gente fez para o problema anterior. Então vejam só. Respondendo ao item A. A probabilidade de x ser igual a 1 e y ser igual a 1 é 0,1. Está aqui. A probabilidade do x ser igual a 1, que é 0,2, vezes a probabilidade do y ser igual a 1, que é 0,3, então dá 0,06 o produto. Ou seja, nesse caso, né, a probabilidade da interseção, ou a probabilidade conjunta, é diferente da probabilidade dos produtos do produto das probabilidades. Para ser independente tem que valer isso para todos os valores, né? Se falhar para um já não é independente. Então, x e y são variáveis aleatórias dependentes. Para calcular a esperança de x, bom, nós temos o seguinte. São os seus valores vezes as suas probabilidades. Então, 1 vezes 0,2, 2 vezes 0,6, 3 vezes 0,2, que dá 0,92. A esperança de y é a mesma coisa. 1 vezes 0,3, 2 vezes 0,4, 3 vezes 0,3, cuja soma dá 2. Beleza? Então, aí no caso, a esperança de x vezes a esperança de y é igual a 1,84. Para calcular, então, a esperança do produto, né, vamos de novo, né, obter aqui a tabela de produto. Então, os produtos podem ser 1, quando é 1 vezes 1, né? 2, se eu tiver 1 vezes 2 ou 2 vezes 1. 3, se eu tiver 1 vezes 3 ou 3 vezes 1. 4, se eu tiver 2 vezes 2. Né? E 6, se eu tiver 2 vezes 3 ou 3 vezes 2. O 9 não foi incluso porque 3 vezes 3, né, a probabilidade aí no caso é 0. Então, nós temos essa lista, né, que representa a distribuição do produto. Se eu quiser calcular a esperança do produto, então eu vou fazer 1 vezes 0,1 mais 2 vezes 0,2 mais 3 vezes 0,1 mais 4 vezes 0,2 mais 6 vezes 0,4, que dá 1,84. Então o que acontece, né? A esperança do produto é igual ao produto das esperanças, mas como a gente viu no item A, x e y não são variáveis aleatórias independentes. Muito bem, existem outras razões para estudar variáveis aleatórias independentes, no caso a soma, né, dessas variáveis. Mais à frente ficará mais claro as facilidades que a independência entre as variáveis traz. Vamos começar pensando num caso aqui que é o seguinte. Imagine que você tem m variáveis aleatórias binomiais, tá? Com mesma probabilidade de sucesso, porém com parâmetros, né, ou número de experimentos realizados diferentes. Se essas variáveis forem independentes, então a soma das variáveis também vai ter distribuição binomial.
Então, N1 mais N2 mais N3 e assim por diante vão ser as quantidades de experimentos com a mesma probabilidade de sucesso. Eu acho que é bastante intuitivo isso, mas para demonstrar esse resultado, não vale a pena fazer isso aqui no slide, tá? Vocês encontram facilmente essas demonstrações. Se eu tiver Poissons, né, digamos, N distribuições de Poisson, né, N variáveis aleatórias, todas com distribuição de Poisson, porém com parâmetros diferentes, lambda 1, lambda 2 até lambda n. Também vale, né, a propriedade de que a soma das variáveis também tem distribuição Poisson, só que aí no caso somo os parâmetros. Como exemplo, vamos pensar o seguinte, digamos que duas empresas, a Prox e a XMC, fabricam processadores para computadores com as mesmas características. E a probabilidade desses processadores serem defeituosos é de 2% para ambas as empresas. Uma companhia utiliza esses processadores na confecção de seus computadores e recebe lotes das empresas Prox e XMC com 50 e 70 processadores respectivamente. Qual é a probabilidade de que no máximo um processador destes lotes seja defeituoso? Então vamos lá. A Prox e a XMC. Como eu estou lidando, né, com processadores que são construídos independentemente um dos outros, é uma quantidade fixa de experimentos, então eu considero que nesse problema nós estamos diante de uma distribuição binomial, né? Então, binomial 50, 0,02 para Prox e 70, 0,02 para XMC. Qual é a probabilidade que nós queremos? A de que a soma dessas variáveis, ou seja, dentre todos esses processadores, no máximo um seja defeituoso. Como nós vimos, a soma dessas variáveis vai ter distribuição o quê? 50 mais 70, que é 120, e mantém-se, né, a probabilidade de sucesso, que no caso aí, sucesso é ser defeituoso, tá? 2%. Beleza, então isso vai ser igual à probabilidade da soma ser 0 ou da soma ser 1, que no caso vai ser combinação de 120 que eu escolho 0, probabilidade de sucesso elevada a 0, vezes probabilidade de fracasso elevada a 120, mais combinação de 120 que eu escolho 1, probabilidade de sucesso elevado a 1, vezes a probabilidade de fracasso elevado a 119. Fazendo essa conta, vocês vão encontrar aproximadamente 0,31. Se vocês quiserem fazer utilizando o R, né, é só calcular P binom 1, 120, 0,02 e vão obter aí uma aproximação um pouquinho melhor, né, com mais casas decimais, mas que é o mesmo valor que nós colocamos aí no slide, ok? Situação semelhante acontece se nós tivermos somas de variáveis normais. E aqui está a mais importante dessas propriedades, né, dessa aula. Se nós somarmos normais, nós continuamos com normais. E essas normais, né, somadas vão gerar uma variável, que eu vou chamar de SN, porque é a soma, cuja distribuição basicamente é soma as médias e soma as variâncias. Isso só acontece se as variáveis forem independentes. Então veja aí uma das facilidades, né, que a independência traz para a gente. Quando estivermos lidando com normais, somas de normais também vai dar uma distribuição normal. E evidentemente, né, uma medida que nós estamos sempre interessados é a média. E vocês devem imaginar que a média basicamente é a soma dividido pelo total. Então, se eu pegar, né, esse resultado, pessoal, é extremamente importante, não se esqueçam dele. A média é a soma, né, dos n elementos dividido por n. Eu já sei qual é a distribuição da soma, que é o quê? Uma normal, né, cuja a média é a soma das médias individuais, cuja variância é a soma das variâncias individuais. Agora eu sei o seguinte, o que acontece com a média quando eu multiplico um valor? No caso aí eu estou
multiplicando a soma por 1 sobre n. Lembrem-se das propriedades de esperança, né? A normal não é definida pela esperança e pela variância. Se eu multiplico um valor, o que acontece com a esperança? Ela passa a ficar multiplicada por aquele valor. E o que acontece com a variância? Ela é aquele valor ao quadrado multiplicado. Então a distribuição da média de somas, de média de variáveis aleatórias independentes normais, vai ser o quê? Vai ser uma normal também, cujo resultado cuja média é a média das médias, né? E cuja variância é a soma das variâncias dividido por n ao quadrado. Esse é um resultado extremamente importante. Não se esqueçam dele. E percebam o seguinte, se eu tenho a distribuição da soma, eu tenho a distribuição da média. Basta fazer o quê? Dividir por n. Se eu tenho a distribuição da média, eu também tenho a distribuição da soma. Basta fazer o quê? Multiplicar por n. Então vamos imaginar um problema que é o seguinte. Suponha que duas turmas de uma mesma disciplina apresentaram desempenhos diferentes. Enquanto uma turma teve média 5 e desvio padrão 2, a outra teve média 6,5 e desvio padrão 1,5. Supondo que as notas das turmas seguem distribuição normal, e que um aluno deve obter pelo menos 5 pontos para ser aprovado, qual o percentual de alunos reprovados nas duas turmas? Então, beleza, eu tenho a turma 1 e a turma 2. Se considerarmos a turma 1, então, normal com média 5, desvio padrão 2. Se considerarmos a turma 2, normal de média 6,5, desvio padrão 1,5. Muito bem. Nós queremos a probabilidade de que a média seja menor do que 5, porque é a média de reprovação, né? Qualquer média menor do que 5. E sabemos que como as variáveis são independentes, né? A distribuição da média vai ser o quê? A média entre 5 e 6,5, que dá 5,75, e 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é 4, que vai dar 1,56. Para calcular essa probabilidade, eu tenho que padronizar o meu valor 5. Então eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão, ou seja, menos 5,75 dividido por raiz de 1,56. Eu quero então a probabilidade de uma normal padrão ser menor do que menos 0,6. Que a gente sabe, né, pelas propriedades que estudamos anteriormente, que isso vai ser igual a 1 menos a probabilidade de z menor do que 0,6. Se olharmos na tabela, vamos ver que a probabilidade de ser menor do que 0,6 é 0,72575. Mas o que nós queremos de fato é 1 menos essa probabilidade, que dá 0,27425. Beleza. Se você quiser calcular essa probabilidade no R, você faz então 1 menos P enorme 0,6. Por que eu coloquei assim? É que só que eu quero atentar para o fato de que quando estivermos tratando de distribuição normal padrão, você não precisa indicar quais são os parâmetros da normal. Se você colocar só P enorme e o ponto, ele calcula já como se fosse uma normal 0,1, ou seja, uma normal padrão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de acompanhar o meu site, passeioaleatorio.com, que vocês também podem acessar por meio do QR Code. E se inscrevam aí no canal, por meio do meu rosto aí, e acompanhem também os próximos vídeos que serão lançados no decorrer dos próximos dias, ok? Um abraço forte para todos vocês.